Vamos só comentar aqui esses problemas. Tá, vamos fazer tipo um live coding. A ideia é ser algo bem simples, sem muita burocracia, beleza? Deixa eu ver aqui, tá de boa. Tá. Basicamente eu vou ler as questões com vocês aqui, eu vou separar aqui até as questões que a gente vai dar uma olhada. Eu acho que essas 4 aqui a gente consegue dar uma olhada nelas. Deixa eu ver aqui. São até ok elas. XP20, ok. Tá. Vou lendo as questões e eu vou tentando trazer a ideia que eu tô tendo, como é que eu vou codar isso, fazer tipo bem algo mais didático, né? Pra gente meio que construindo isso. O intuito disso é dos bolsistas, mas da galera que tá querendo treinar pra UBI, caiu meio que de paraquedas nisso, achou interessante. Meio que dá um norte de como é que eu organizo as ideias, como é que geralmente a gente organiza as ideias para começar a codar. Isso geralmente ajuda quando tu vê outra pessoa fazendo, a tu começar a se situar mais ou menos ali com o teu código. Beleza? Beleza. O vô João está aposentado, tendo saúde, mas não está fácil. Dados o valor que o vô João tem disponível, o valor das contas do açougue, farmácia e padaria. Ele quer determinar quantas contas entre as 3. Determinar quantas contas entre as 3 que ainda não foram pagas, o vô consegue pagar, né? Ele quer o maior número de contas que a gente consegue pagar, né? Beleza, aqui ele descreve mais ou menos a nossa entrada. Primeira linha contém o inteiro V, que é o valor que o vô João tem. A segunda linha contém o inteiro A, o valor do açougue. A terceira linha o inteiro F, o da farmácia. E a última linha tem o valor da padaria. Beleza? Basicamente, a ideia do probleminha tá aqui. E o objetivo tá mais ou menos na saída aqui. Ele descreve pra gente a situação de que o vô João ele tem contas a pagar. No caso, ele tem 3 contas a pagar, que é do açougue, da farmácia e da padaria. E ele tem um valor ali que ele tem na conta dele, por exemplo, de dinheiro. E o nosso objetivo é encontrar o máximo número de contas que o vô João consegue pagar. Beleza? Essa questão aqui dá pra gente resolver de uma maneira bem simples, fazendo alguns ifs, fazendo algumas manipulações assim, mas eu vou tentar trazer uma ideia, tipo, que a gente usa um pouco do jeito que eu pensei, né? Eu pensei do jeito muito indireto, assim. Que é basicamente o que? Tá, vamos primeiro ler nossa entrada, né? A gente vai ter o int v, int a, a gente tem int a, v, f e p, né? A gente lê v, a, f, p. Tá, vou fazer bem descritivo, porque... vou fazer bem descritivo, mas geralmente a gente, quando tá codando mesmo na competição, a gente usa variáveis... Deixa eu só ver se tá ok aqui. Só por de curiosidade. Tá, a gente usa, tipo, variáveis meio que... Por exemplo, n, m, vai declarando de qualquer jeito. Tá ligado? Porque é mais rápido e pra não ter que ficar, tipo... se ligando muito na nomenclatura do que a gente já tinha feito antes. Isso ajuda um pouco. Vocês vão ver que, tipo... é mais rapidinho. Mas beleza. Vamos voltar aqui pro nosso objetivo da questão. Tá, ele te dá pra gente 3 valores. E desses 3, ele quer que a gente pague o máximo de contas possível, né? O que a gente consegue tirar disso é mais ou menos mais ou menos a ideia de que, tipo, tá, eu preciso fazer o seu João, o vô João, né? Pagar a conta mais barata, a segunda conta mais barata e, por fim, a terceira conta mais barata. Meio que a ideia para eu maximizar as contas que ele paga de maneira intuitiva é que eu não quero que ele pague, tipo, por exemplo, se eu tenho 3 contas e o seu João tem 50 reais, 100 reais, por exemplo. A conta do açougue é 10, a conta da farmácia é 10 e a conta da padaria é 100. Se eu digo que o seu João vai pagar a padaria, ele acaba deixando de pagar outras 2 contas, certo? Então ele paga só uma, se ele resolver pagar a padaria,
Mas ele poderia ter uma solução que ele pagava o açougue e a farmácia e ficava, infelizmente, devendo a padaria ainda. Beleza? Então, o nosso objetivo aqui é basicamente a gente pegar, tipo, meio que os valores médios, né? A gente tem um menor entre os três e a gente teria que... Como é que a gente faria isso de uma maneira interessante, sem fazer muitos ifs? Tá, tem um jeitinho de fazer, vamos lá. Vamos pegar o menor elemento, que a gente consegue usar a função de mínimo, aqui do C++, que a gente basicamente vai pegar o menor dentre os três, certo? Aqui, beleza? E a gente pega o nosso maior dentre os três também, na mesma ideia. Max entre F e P. Beleza? Tá, a gente pegou o maior e o menor, mas como é que a gente pode estar perdendo a informação... Pode não, a gente está perdendo a informação do meio, né? Do meio, que é isso aqui. O meio, ele vai ser justamente o A mais F mais o P menos o meu menor menos o meu maior. Se não me engano, isso aqui faz sentido. Beleza, tá. A gente sabe quais contas o seu João tá pagando aqui. Beleza? Quais contas o seu João não? Como é que é a ordem das contas que ele vai pagar? O seu João paga primeiro a menor, vai pagar do meio e em seguida a maior. Então, como é que a gente consegue checar isso? O seu João ele consegue pagar, né? Cara, a gente consegue fazer o seguinte. Beleza? A gente vai, vamos dizer aqui, a gente vai ter um int resposta. Vamos ter aqui um tamanho declarativo, contas pagas iguais a 0. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a variável do seu João, a gente vai decrementando dela esses valores. Certo? Então a gente está retirando do saldo da conta do João, do seu João, a menor conta, certo? E se esse V for maior do que 0, beleza? Maior do que ou igual a 0, significa que ele conseguiu pagar essa conta, beleza? E a gente dá que ela foi paga, tá? A ideia vai ser basicamente essa. Se eu tenho um número só da minha conta e eu retiro o valor daquela conta e ainda tem ou 0, se eu tenho 50 reais na minha conta e eu vou pagar uma conta de 50 reais, a condição para saber se eu consigo pagar aquela conta, se eu paguei ela efetivamente, é se eu tenho 50 reais na conta ou mais. Então, na hora que eu tirar esses 50 reais da minha conta, eu tenho que ter no mínimo 0 reais na minha conta, certo? Então, essa condição aqui checa isso. A gente pode repetir isso para... agora que ele tem que tirar o do meio, né? V menos igual ao meio. E fazer a mesma parada, if V maior do que ou igual a 0. A gente faz contas pagas mais. E a gente faz V menor que ou igual ao maior. Aí a gente checa if V maior que ou igual a 0. Contas pagas mais. Aí a gente só dá um cout, contas pagas em GL. Beleza? Acho que essa ideia eu quis trazer um pouco de diferente. Acho que talvez a solução mais intuitiva seja fazer com ifs e elses. Ou talvez até assim. Não tô querendo dizer que pensei diferente, mas foi o que eu quis ter noção aqui. Putz, tem que fazer o login aqui. Só fazer o login aqui, guys. Só um instantinho. Pô, não lembro qual é a minha conta do Neps. Eu acho que eu tô pelo e-mail da faculdade. Tô. Boa. Deixa eu ver se ele puxa aqui. Puxou. Beleza. Acho que eu já resolvi ela, será? Não, eu resolvi não. Legal, tem um judge online aqui. Pô, nem testei, né? Vamos testar antes. Foi mal, guys. Vou testar aqui com essa entrada. Salvar aqui o código. Vamos ver se funciona. Deu 3. Eu acho que vocês não estão vendo meu terminal, tá? Porque eu tô pegando só o do Sublime. Mas vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Opa, aqui eu boto a entrada, aqui eu boto a saída. Opa. Vou pegar o código.
Ah, tem que tornar um Pro. Vamos confiar que vai dar certo. Se não der certo, a gente tenta arrumar aqui. Mas sempre testem, tá? Sempre testem antes de enviar. Tô supondo aqui que vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. Pô, demora um pouquinho, né? Será que era pra demorar isso tudo? Compilation erro? Por que do compilation erro? Ele não tem a bits? Caraca, não tem a bits aqui no Naps, cara. Deixa eu... Pô, agora me quebrou as pernas. STDC++, eu acho que assim não funciona também. Eu acho que tem que, tem que ter o ponto H. É. Caraca, vai, o Naps não tem a bits. Tô encucado. O juiz não pôde... Ah, tá. Foi mal, guys. Erro de principiante. Sempre escolha uma linguagem que vocês estão usando aqui. Bota C++. Agora ele vai ter a bits. Boa, deu certo. Tá caindo as coisas aqui, foi mal. Beleza, vamos pra próxima aqui, né? A contas apagada do certinho. Acho que espero que vocês tenham entendido a ideia mais ou menos que eu quis trazer. Trazer ainda um pouquinho diferente e tal, mas trazendo um pouco de como eu faria essa solução, né? Beleza, vamos pra próxima aqui. Deixa eu jogar um pouquinho mais pra baixo aqui. Pra gente ter aqui no meio. Tá. Vamos ler essa aqui. Desculpa. Cada peça de roupa é identificada por um tipo, exemplo, camisa, calça, saia, vestido e um tamanho exemplo. Tá. Está claro para ser visto como uma tabela. Tá, a gente tem tamanho 1, 2 e 3, tipo 1, 2, 3, 4. Ok. Aí tem a quantidade. Ok, beleza. Também assim, a tabela figura mostra que o estoque da peça de roupa tipo 1, tamanho 1 é 5. 4. Quando a peça de roupa é vendida, o estoque deve ser atualizado. Tipo, tamanho foi vendido, o estoque atualizado, ok. Se o estoque por um tipo de peça de roupa tem valor zero, peças de roupa desse tipo também não podem ser vendidas. Tá, ele tá meio que simulando a ideia de, tipo, a gente vai ter um estoque aqui e a gente vai talvez executar operações de venda. Vamos continuar lendo aqui. Estoque inicial, lista de pedidos do cliente, escrever um programa para determinar quantas peças de roupa. Tá, dado no estoque inicial, lista de pedidos dos clientes. A gente insere um programa. Ok. Ele quer saber quantas vendas a gente faz, né? E se a gente não consegue vender por falta de estoque, a venda é só ignorada. Beleza? Então meio que a gente tem tipo, pedidos feitos. E o pedido ele só é efetivado como uma venda quando eu tenho uma peça no estoque referente àquele pedido. Então ele vai dizer MN, indicando o respectivo número de tipos e o número de tamanhos. Tá. É o número de linhas e o número de colunas, ok. Ok, tá. M é linhas e N é colunas, né? Dá pra gente já começar fazendo assim. Sim, NM. For int igual a 0 e menor do que N e mais. For int J igual a 0. J menor do que M. J mais. Só que na verdade. Isso aqui eu acho que tá invertido, né? Porque aqui esse I. Ele lê as linhas e J as colunas, né? Então aqui no caso seria M e aqui N. Correto? Tá.
E então a gente tem que ter um estudo de grafo aqui, né? Que a gente pode ter tipo assim, vector de vectorint graph de tamanho. Aí eu não lembro se é assim. Vectorint, aí tu bota n zeros aqui. Aí a gente consegue ler o nosso estoque assim. Eu acredito que seja isso. Deixa eu só testar pra gente, pra não ficar confuso depois. 5222, ele deu 6. Ele deu um errado aqui. Ah, tá. No caso, eu li invertido, né, da entrada, como ele escreve ali do problema. 5222 640, beleza, tá certo. Tá. A gente tem, ele dá primeiro o M e o N, indicando o número de tipos, e N indicando o número de tamanhos, que ele diz aqui, o tipo é o número de linhas, e também é o número de colunas, então a gente monta o grafo assim, que ele vai ter M linhas e N colunas, beleza? Aí eu faço esse for ninhado aqui, que é basicamente é um for ninhado, não sei como eu descreveria melhor isso, mas é uma maneira que a gente consegue ler matriz, certo? Em que esse primeiro aqui é a maneira que a gente consegue iterar sobre as linhas, esse segundo é as colunas que a gente tem, beleza? Tá, aí ele basicamente vai descrever pra gente cada uma das linhas seguintes contém n inteiros. Aqui ele está descrevendo nosso grafo, certo? A seguir contém uma linha P, que vai indicar o número de pedidos. A gente lê P. E a gente vai meio que iterar sobre esses pedidos enquanto tiver pedidos, né? Isso aqui é basicamente o que eu estou fazendo, que é enquanto for maior do que 0. Se não me engano é maior do que ou igual a 0? Ou é maior do que 0? Maior do que 0, eu acho que quando chega a 0 isso aqui falha. Enquanto for maior do que 0, eu vou executar essa iteração. Mas isso aqui vai rodar no mínimo P vezes. Vai sempre rodar P vezes, certo? Então você não precisa se preocupar fazendo um for ou alguma coisa assim. Fica mais simples de tu criar aqui, né? De codar mais rápido. Aí a gente vai receber um número de pedidos para cada pedido, né? A gente está iterando para cada pedido. A gente tem um inteiro IJ, que é justamente o tipo, que é justamente a gente está lendo aqui tipo e tamanho. Isso aqui tipo a gente já tinha visto que eram nossas linhas e aqui o tamanho, as nossas colunas. Então basicamente a gente a representação está fiel ao que a gente tem aqui, beleza? Então a ideia é a seguinte: eu faço graph de j menos, beleza? Aqui eu tenho que ter uma int vendidos, tipo vendas aqui no caso, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar. Se você concorda que para ter uma venda, deixa eu escrever isso aqui, que foi o que eu pensei aqui agora. Para eu ter uma venda, significa o quê? Significa que o meu estoque tem que ter o produto. E o produto é o meu IJ, certo? Ele está na minha coordenada IJ do meu grafo. Beleza? Não grafo, na verdade, né? Perdão. Esse aqui não é grafo, tá falando grafo, mas é matriz. Falei em alguns momentos grafo, mas é matriz aqui. Perdão. Aqui é matriz. Aqui é matriz. Tá. Aqui é minha matriz de estoque, certo? Pô, falei grafo várias vezes. É foda. O cara fica fazendo muita questão e ficando muito grafo. Mas beleza, nosso produto é isso. Aí basicamente o que a gente vai fazer? A gente, sempre que acontecer uma venda, a gente tira do nosso estoque. Teve uma venda, teve um pedido, na verdade. Teve um pedido.
a gente tira do estoque. Sempre, certo? Que é isso aqui que eu tô fazendo. Tô tirando do estoque. Só que uma venda só é venda quando? Quando depois que eu tirar aquele pedido, o meu estoque daquele produto, meu estoque de IJ, ele é maior que ou igual a zero. Porque depois que eu tirei aquele produto, o meu estoque ainda é maior do que zero. Certo? Então, isso indica o quê? Se eu tirei aqui, se eu fiz isso aqui e o meu produto ficou menor do que zero, certo? Significa que o número que já tinha antes ou era zero, ou era tipo menos 1, ou era menos 2, então meu estoque já não existia. Beleza? Então a minha ideia é, tipo, pô, eu sempre tiro pra evitar de escrever até um if, assim, tipo, só tô tirando um if aqui, mais ou menos, da jogada. Mas a ideia é basicamente isso. Aí se minha matriz de IJ for maior ou que ou igual a zero, significa que houve uma venda, vendas mais, e que eu dou só um cout vendas INDL. Beleza? Vamos ver aqui se a gente se deu certo. Putz, estou abrindo a Obsidian. Vamos ver aqui se deu certo. Deu 1. E aqui é para dar 3. Ixi, deu segfault? Como assim, cara? Tá, do segfault por quê? Tá, entendi já. Porque aqui o meu IJ, eles estão indexados de 1 até N. De 1 até N e de 1 até M. Certo? No caso, daqui tá de 1 até M e de 1 até N para IJ. Beleza? E o que isso acontece é que eu estou lendo a matriz, minha matriz começa a zero indexada, certo? Ela é 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo. E quando eu vou fazer uma operação, minha operação está sendo 1, 2, 3, 4, 5. Ele está esperando que minha matriz seja isso. A nossa forma que a gente tem de contornar isso é basicamente fazendo I menos menos e J menos menos. Isso aqui já deve funcionar para evitar o nosso segfaultzão. E deu 3. E aqui é para dar 1 também. Beleza? Tá. Deixa eu tentar resolver esse problema aqui, trazendo uma ideia, tipo, não essa ideia, deixa eu só ver se essa ideia funciona antes. Cadê aqui? Como é que eu envio a solução? Ué. Ah, não tinha entrado ainda. Escrever solução. Deixa eu enviar. Tem uma outra forma, acho que talvez até mais intuitiva da gente fazer isso. Que é basicamente a gente checa assim no nosso estoque. A gente é maior do que zero, certo? Se isso aqui for maior do que zero, a gente consegue retirar aquele produto do nosso estoque. E a gente faz nossas vendas mais. Beleza? Isso aqui eu acho que também funcionaria. Será? Deixa eu só testar aqui rapidinho. Acho que funcionaria também. Deixa eu ver aqui como é que tá. Beleza. Deixa eu nem chequei. Eu saí antes, ó. Deixa eu voltar pra página de exercício aqui. Deixa eu ver minhas submissões. Cara, olha, deu wrong answer. Seu código é ruim em alguns casos. Vamos ver aqui. Deu wrong answer. Ah, não consigo ver onde foi que eu errei. Vamos ver aqui. Se a matriz de J menos 1 for maior do que... maior que igual a 0. Porque eu posso estar com 1 exatamente no meu estoque e eu posso querer vender exatamente esse pedido. Aí eu vou ficar com 0. Beleza? Acho que agora funciona.
Acho que agora... Vamos ver. Agora deu accepted. Deu certo. Acho que a ideia deve ser um pouco mais simples até. Não é nem simples, acho que são o mesmo nível, assim, de dificuldade. Acho que a dificuldade aqui, nesse momento de introdução e tal, é como a gente lê a matriz e como fica a estrutura desse código aqui, né? Isso aqui é uma maneira de usar vector, né? Mas se tu não tá muito familiarizado com vector, a gente pode usar assim. A gente define aqui o tamanho, ou melhor, a gente pode fazer assim. A gente pode definir int matriz de nm assim e funcionaria da mesma forma, certo? Isso aqui daria certo também, beleza? Então eu só uso vector por convenção mesmo, enfim, já estou mais acostumado a usar isso aí, eu acabo que eu uso mesmo, beleza? Mas funcionaria da mesma forma. Vamos para a próxima questão aqui, dar uma olhadinha nela. Beleza, vamos ver aqui. Toupeira, vamos ver o que é essa nossa questão da toupeira. É dono da prefeitura de Monse que ao longo dos anos... Dois salões de conveniência distintos. Cada turno conecta dois salões de... Tá, beleza? E não há dois turnos conectando o mesmo par de salões. Isso não tem um turno redundante, né? Tipo, se eu já tenho um turno entre 1 e 2, por que eu vou querer fazer outro turno entre 1 e 2? Né? Os turnos podem ser usados em ambas direções. Ok, é bidirecional. Turno conecta salões A e B. Pode ser usados para ir de A para B ou de B para A. Ok. Seu topeiro agora quer incentivar os topeiros morcegos. Faço caminhadas para melhorar a saúde. Para isso, preparo um caderno com várias sugestões de passeio para os túneis. Cada sugestão de passeio é escrito com uma sequência de salões de conveniência que devem ser visitados na ordem dada. No entanto, seu topeiro foi alertado que algumas sugestões de passeio estão incorretas, pois são impossíveis. Ok. Indicadores 1, 2, 3, 4, 5. Vou decidir mais. Um passeio composto pela sequência 5, 3, 4, 3, 2 é possível, mas o passeio composto pela sequência 2, 3, 5, 4 não é. Que basicamente ele começa em 5, vai para 3, 3 para 4, de 4 para 3 e de 3 para 2, o que é possível. Todo esse caminho existe um túnel. E que a gente vai de 2 para 3, de 3 para 5 e de 5 para 4 a gente não consegue, né? Porque não é... A gente não tem um túnel de 5 para 4, a gente tem um túnel de 5 para 3 e de 5 para 1. Mas o passeio composto não é possível, dados uma opção de conveniências, uma lista de sugestões de passeios. Quero um programa que determine quantas sugestões de passeios são possíveis. Interessante. Peraí, um passeio composto, dado mapa de túnel de conveniência e uma lista de sugestões de passeios e que um programa que determine quantas sugestões de passeios são possíveis. Tá. Ele vai me dar sugestões de passeios e eu quero checar se aquela sugestão é possível, né? Tá, o que a gente pode fazer aqui, né? Que eu acho que seria uma solução legal. Basicamente, pra gente saber se um passeio é possível, a gente vai ter que passar por cada nó daquele passeio e checar se, por exemplo, o 5 ele vai pro 3, correto? Basta a gente checar se existe um túnel entre 5 e 3, 3 e 4, 4 e 3, 3 e 2, para saber que esse passeio aqui é possível, beleza? Tem uma forma da gente fazer isso mantendo em cada estrutura, em cada nó do nosso grafo, um set, certo? Que guarda exatamente se a gente tem um nó, tipo de 5 para 3, de 3 para 4, que ele vai guardar exatamente os vizinhos, basicamente de 3, certo? Mas por que a gente usa um set aqui e não um vector, não faz uma matriz e tal de adjacência? Porque o set a gente consegue fazer consultas nele em log de n, que é consultas rápidas, certo? Então acaba que a gente consegue ter essa praticidade de lidar com os casos, né? Eu acho que isso funciona, dado que o S é isso, consultas é isso também, eu acho que funciona assim. Ele fica quadrática, tá? Ele fica quadrática em relação aos passeios, mas acho que não tem como não ser quadrática em relação aos passeios. Beleza? Tipo, não... Tipo,
fica quadrática vezes log n, né? Log n não, no caso log o tamanho do caminho de cada passeio. Beleza? Então, basicamente, ele vai... As primeiras linhas, ele te dá ST, o número de salões e o número de túneis. Beleza? A gente vai lá em int ST, sim, ST. No caso, eu vou botar NM pra eu... Vou botar ST mesmo, pra ficar mais idêntico à questão. Os números de salões é de 1 a S. E cada túnel, e cada uma das telinhas seguintes descreve um túnel entre A e B, beleza. Então a gente vai ter o A e o T menos menos. Acho que não posso fazer assim, porque talvez eu use T depois. Mas talvez não. Então a gente vai ter os túneis aqui. A gente vai ler um túnel de A até B, por exemplo. Túnel de A até B. E a gente quer criar nossa estrutura agora de... em que a gente vai montar nossos túneis, né? Tipo, a gente vai montar nossas... Aqui ele fala... salões, né? A gente vai ter um... que a gente pode criar aqui um vector de set de inteiros de salões aqui. Beleza? Aqui a gente põe tamanho S mais 1, por exemplo. Pra gente ser um indexado, beleza? Então... a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que no salão A, nos salões A, a gente vai inserir um túnel até B, e nos salões de B, a gente vai inserir um túnel até A. Beleza? Feito isso, agora ele vai dar pra gente próxima linha inteiro P, int P, sim, P, que basicamente vai me dizer os passeios que ele quer testar, né? Então a gente faz aquele ideia do P menos menos. Inicia com o inteiro. Ele vai te dar N, certo? Que é a quantidade de nós que tu visita naquele passeio, certo? Aí ele quer saber a quantidade de passeios válidos, né? Então aqui a gente vai criar aqui um int passeios válidos iguais a 0. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ler for int igual a 0 e menor do que n mais. A gente tem que meio que testar 2 a 2, né? Essa estratégia aqui. Vamos guardar esse passeio aqui num vector, certo? A gente vai ter int aux, sim aux aqui, e a gente vai pôr no nosso passeio a nossa ordem das cidades, né? Pushback aux. Beleza. Aí agora a gente precisa passar a olhar meio que 2 a 2, né? A gente precisa, dado esse passeio, a gente tem que olhar se eu tenho um caminho de 5 a 3, de 3 a 4, não é nem um caminho, se eu tenho um túnel ligando de 5 a 3 diretamente. Então, se eu tenho um túnel ligando de 5 a 3, de 3 a 4, de 4 a 3 e de 3 a 2. Então, a gente vai fazer isso assim. Não tô olhando no chat, acho que ninguém mandou nada. Ninguém mandou nada por enquanto. Beleza. A gente vai ter int A, passeio de I, int B, passeio de I mais 1. Beleza? A gente quer checar basicamente o seguinte. A gente quer checar se em A existe um túnel que liga até B. Ou seja, basta a gente saber se no nossos salões de A, .find, certo? A gente encontra B. E isso aqui é para a gente verificar se esse salão existe, a gente tem que fazer assim. Beleza? Isso é a estrutura do find usando set. Que basicamente o que isso aqui faz? Eu estou procurando dentro de um set, certo? Estou procurando por B dentro desse set. Se esse B existir, ele retorna para mim a posição desse B. Imagina assim, a posição desse elemento B. Mas quando esse B não existe, ele retorna para mim o final desse meu set,
certo? Não é nem o elemento final, é tipo um elemento após o final. Então a gente sabe que é meio que como se fosse não é nem um nulo, né? Mas é uma maneira tipo, dessa estrutura de set, ela sempre marcar o final ali de onde ela termina. Então não tem nenhum valor ali nesse end, certo? Ele é só tipo uma ideia de que acabou ali. Não é necessariamente o último elemento do set. Beleza? Então, tipo, se isso aqui aconteceu, significa que eu encontrei. Mas nesse caso, vamos tratar com essa lógica aqui. Imagina que eu sempre consigo. Eu vou ter um bool aqui, check, passeio, igual a true. Eu sempre consigo realizar meu passeio. Eu só não consigo realizar meu passeio quando eu não encontro, certo? Quando eu não encontro um túnel ligando entre A e B. Então, quando isso aqui acontecer, eu dou um check passeio igual a false. Beleza? E, cara, se eu já dei o check passeio, se eu não consigo mais continuar naquele passeio, eu só faço isso aqui. Check passeio, que é basicamente, se for false, isso aqui é true. Aí eu dou um break aqui, eu dou um couch. Minto, eu só dou um break aqui, certo? E aqui eu vou dar um couch, passei os olhos. Passei os olhos. Em diário. Aí o que que acontece, né? Se eu... Se o meu check passeio... Opa, meu check passeio. Ao final da minha interação ele for true, eu tenho que somar aqui. Meu passei os olhos. Inclusive, aqui tá errado. Esse check passei os olhos é antes. Então, basicamente, aqui, vamos lá. Deixa eu recapitular que eu escrevi umas coisas aqui meio aleatórias. Aqui, eu basicamente vejo se o meu A, ele tem um túnel ligando com o meu B, certo? O meu set, ele guarda essa informação, beleza? E aqui, essa variável, ela basicamente vai me dizer o quê? Tá, se eu tenho um túnel ligando eles, o meu... Se eu não tenho um túnel ligando entre eles, o meu check passeio vira falso, certo? E eu chego aqui, eu digo, pô, não preciso mais checar, continuar checando, porque eu já não consigo continuar nesse passeio. Eu não tenho um túnel ligando entre eles. Então, eu paro aqui minha execução. Se eu chego até aqui, essa linha, como eu check passeio true, significa que eu passei por todas as possibilidades. Todas as possibilidades, não. Passei para aqui no caso, né? Entre os nós, entre os salões, para par, 5-3, 3-4, 4-3 e 3-2. E eu não encontrei nenhum que quebrasse aqui. Eu não encontrei nenhum que não tivesse um túnel ligando entre eles. Então eu consigo ter os meus passeios válidos aqui. Aí no final, eu só preciso dar um count em quantos passeios válidos eu encontrei. Beleza? Que a gente usa a lógica meio que tipo, ao invés de eu... Uma maneira de eu checar se aquele passeio é válido é justamente eu saber quando ele é inválido, certo? Que é justamente quando eu não tenho um túnel ligando entre cidades adjacentes, entre cidades não, entre salões adjacentes, beleza? Isso aqui, em tese, é para funcionar. Vamos ver se aqui funciona. Funcionou aqui para esse caso, vamos testar os outros. Pô, tá um pouquinho lento, que acho que o PC aqui tá fritando um pouquinho por causa aqui do OBS. Depois eu vou ver o porquê. Mas em tese funcionou. A ideia é basicamente essa questão é bem simples, mas acho que um dos pontos importantes aqui é que a gente já está mexendo com um pouco de STL. Eu não acho nem que essa questão, a solução que eu estou fazendo, ela é uma solução bastante introdutória, mas ela está trazendo a utilização de um set, ela está trazendo de uma lista de sets. Então, tipo, eu acho que eu não recomendaria para quem está começando. Eu acho que quem está começando assim, tipo, quem está começando mesmo, está para UBI agora. Acho que a primeira questão, até a segunda ali, dá pra entender. Essa aqui eu acho que a pessoa já precisa ter visto o set e precisa entender mais ou menos essa estrutura, tipo, porque isso aqui é basicamente um grafo de adjacências, né? Mas sem querer falar muita coisa, mas é basicamente eu estou inserindo no elemento A, eu estou inserindo o elemento B, certo? E no B eu estou inserindo A. Então, quando eu for checar se o A e B estão ligados, basta eu saber, tipo, se no A eu encontro o B, beleza?
E se no A eu não encontro o B, é justamente essa condição aqui, não encontrei, eu não consigo continuar o passeio, meu passeio acaba, e no final eu vejo, tá, se meu passeio eu conseguir finalizar ele, eu conto como válido. Se meu passeio acabou em algum momento, ele virou falso e isso aqui não acontece. Beleza? Vamos testar, ver se nossa solução tá certa. E eu acho que a gente fica por aqui. Pô, eu acho que eu fui. Eu acho que eu avancei demais aqui com essas questões, cara. Vou pegar umas questões mais simples aqui pra gente resolver e trazer um pouco algumas noções ainda de STL, de vector, pra gente ir avançando gradualmente nisso. Beleza? Mas rapidinho a pessoa consegue entender o que tá acontecendo aqui, tipo, a ideia, mesmo você pegando a ideia do que a gente tá discutindo aqui, do que eu tô falando, e tentando, por conta própria, fazer como é que eu transcrevo isso aqui sabendo o que eu sei, certo? Eu pego essa ideia e codo algo com o que eu sei, beleza? Esse aqui deu bom também. Gente, eu vou ficar devendo a solução do leilão, beleza? Porque eu vou ter que dar uma saidinha agora. Mas espero que vocês tenham gostado disso aqui. Foi meio que uma troca de ideia rápida pra gente conseguir discutir alguns problemas, eu trazer um pouco da minha experiência com resolvendo algum desse tipo de problemas e trazendo soluções diferentes, talvez, do que vocês já tenham feito. Beleza? Não necessariamente acabou que o intuito não ficou de eu passar algo mais tutorialzão, né? Mas no começo eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco desse tutorial com uma ideia diferente, mas acabou que no final eu tive que usar algumas coisas um pouco mais complexas, não é nem complexas, mas um pouco mais à frente do que talvez uma pessoa que está começando agora na UBI ainda não viu. Beleza? Então, mas se você já consegue entender tudo que eu escrevi aqui, toda essa ideia, eu acho que serviu bastante, certo? Põe aí nos comentários o que tu achou, se tu acha que a gente deve subir um pouco mais de nível, enfim. Fica aberto aí o comentário para você tirar dúvida também sobre o que eu fiz ou por que eu fiz de tal forma. É isto, beleza? Rapidinho, só pra gente trocar uma ideia. É isto, valeu, falou!